Vamos lá, Carola, entendeu o assunto? Aula especial para você, certo? Vamos trabalhar aqui, ó. Potenciação. É isso que você está vendo? Então, quando você faz assim, 2 vezes 3 é igual a 6. Esses termos aqui são chamados de fatores. E o resultado é chamado de produto. Quando você tem, vamos supor aqui, 2 elevado à terceira, você tem uma potência. Por que potência? Porque você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 8. Por que a gente chama de potência? Potência é esse resultado aqui. Então, o que é essa potência? Essa potência é no resultado da multiplicação o produto. Então, esse 8 é um produto. E esse 2 vezes 2 vezes 2 são os fatores. Então, o que é que passa a ser uma potência? Um produto de fatores iguais. É só lembrar disso. Certo? Potência é um produto de fatores iguais. Eu vou colocar aqui o que eu chamo de propriedades. É o que você mais vai usar nos seus exercícios. A primeira, eu digo o quê? Todo número elevado a zero é igual a 1. Tá certo? Tanto faz ele ser inteiro, decimal ou fracionário. Qualquer número elevado a zero vai ser sempre igual a 1. A segunda, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Também a mesma coisa. Tanto faz ser inteiro, decimal ou fracionário. Todo número elevado a zero é igual a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vamos para a terceira. Na terceira, você vai ter isso aqui, ó. 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre igual a 1. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer com a quarta. O 0 elevado a qualquer expoente vai ser sempre igual a 0. A quinta e a sexta, vamos supor aqui que eu tenho menos 2 ao quadrado. Tá, menos 2 à quarta. Menos 3 ao quadrado. A sexta, vamos supor que eu tenho menos 2 à terceira, menos 3 à quinta. O que é que essas duas propriedades dizem? A quinta ele diz, toda base negativa elevada a um expoente par fica positiva. Na sexta, toda base negativa elevada a um expoente ímpar fica negativa. Tá certo? Isso é o que você vai usar. Base negativa, expoente par, positivo. Base negativa, expoente ímpar, negativo. Tá certo? 2 à quarta, 16. 3 ao quadrado, 9. 2 à terceira, 8. 3 à quinta, 243. Você vai lembrar só desse detalhe. Negativo, expoente par fica positivo. Negativo, expoente ímpar fica negativo. Tá certo? Aí, bobo. Os cachorros estão dando trabalho aqui, Carol. Vamos para a sétima. Na sétima eu vou ter isso aqui agora. Base elevada a um expoente negativo. A regra diz que
toda base elevada a um expoente negativo é igual ao seu inverso. Você vai lembrar que todo número inteiro ele tem denominador igual a 1. Esse denominador ele não aparece. Então, a regra diz que é igual ao seu inverso. O inverso de 2 é 1 meio. Então, vai ficar 1 meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 3 a menos 2. O inverso de 3 é 1 terço. Quando você inverte, torna o expoente positivo, vai ficar 1 nono. Se for fracionário, você vai inverter a fração. 3 quintos vai ficar 5 terços a terceira. 5 a terceira, 125. 3 a terceira, 27. E por último aqui, a oitava propriedade, nós vamos ter isso aqui. Vamos supor que eu tenho 2 elevado a 3 quintos. 3 elevado a 2 terços. Isso aqui vai ser igual a um radical, tá certo? Em que eu vou ter o radicando, aqui eu vou ter um índice e aqui eu vou ter um expoente. É a mesma coisa que A elevado a M sobre N. O de dentro sobre o de fora, tá certo? Então, 2 elevado a 3 quintos vai ser igual a raiz quadrada de 2, a base vai ser o radicando, o numerador vai ser expoente do radicando e o denominador vai ser índice do radical. Então, é a mesma coisa que raiz quinta de 2 à terceira. Se for necessário, 2 à terceira é 8, então raiz quinta de 8. 3 elevado a 2 terços, eu vou ter o quê? Raiz quadrada de 3, tá certo? 3 é o radicando, 2 é expoente do radicando e 3 é índice do radical. Então, raiz cúbica de 3 ao quadrado ou raiz cúbica de 9. Pronto, você aprendendo essas 8 propriedades é o que mais você vai aplicar na resolução das suas questões. Vou apagar essa tela aqui. O que é que a gente vai ter agora? Que a gente chama de propriedades fundamentais. Ok? A primeira é chamada produto de potência de mesma base. Produto de potência de mesma base. Vamos supor que eu tenho 2 à terceira vezes 2 ao quadrado vezes 2. O que é que a regra lhe diz? Que você conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 3 mais 2 mais 1, quando não aparece é 1, e vai dar 2 elevado a sexta. O que você tem que ter cuidado é se você tiver um expoente negativo, lembrar que vai ficar 3 elevado a 5 mais menos 2. Se você quiser colocar assim, se não souber, já faz direto. 3 elevado a 5, mais por menos dá menos 2, e vai ficar 3 elevado a terceira. A segunda é chamada quociente de potência de mesma base. É como se eu tivesse 2 à quinta dividido por 2 ao quadrado. E vai ficar o quê? O que é que a regra diz? Que conserva a base, ou repete a base, e subtrai os expoentes. Então eu vou ficar aqui com 2 elevado a terceira. Tenha cuidado com o sinal. Se eu tivesse 2 à quinta vezes dividido por 2 a menos 2, vai ficar 2 elevado a 5 menos 2. Quando você fizer o jogo de sinal, vai ficar mais 2. Então, a mesma coisa que 2A a sétima. Aí temos a terceira propriedade, que é chamada potência de potência. Também tem muita coisa dentro dos seus exercícios. Se eu tiver aqui 2 à terceira ao quadrado, a regra diz que conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vou ficar com 2 elevado a sexta.
Se eu tivesse aqui, ó, 3 ao quadrado, a terceira, a quarta. Vou ficar com 3 elevado a 2 vezes 3 vezes 4. Que vai dar 3 elevado à 24ª. Tenha cuidado com isso aqui, ó. Se eu tiver 2 a terceira ao quadrado, é diferente de 2 a terceira ao quadrado. Tá certo? Ó. Aqui é a regra da propriedade, 2 a sexta. E aqui você tem uma outra potência, ó. Seu expoente é uma outra potência. Então primeiro você tem que desenvolver ela. 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 2 a nona. Então 2 a sexta é diferente de 2 a nona. Ok? Tenha esse cuidado. E por último, a quarta propriedade, que diz o quê? Produto ou quociente com bases diferentes. Produto ou quociente com bases diferentes. O que é que a regra diz? Que você repete as bases, tá certo? E distribui o expoente. Repete as bases e distribui o expoente. Se por acaso você tiver 2 mais 3 mais 4, é diferente disso aqui, tá certo? Porque a regra só vale para produto ou quociente. A mesma coisa se eu tiver 5 menos 4 ao quadrado. São diferentes isso aqui. Aqui você tem que fazer a operação. 2 mais 3, 5, mais 4, 9, vai ficar 9 ao quadrado. Aqui vai ficar 5 menos 4, 1, então fica 1 ao quadrado. São as 4 propriedades. Vamos apagar aqui. E vamos fazer a revisão com potência de 10. Potências de 10. São dois casos. O primeiro caso, quando o expoente é positivo. Se eu tivesse aqui, ó, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 ao quadrado, 10 à quinta. O segundo caso, quando o expoente é negativo. Se eu tivesse aqui, ó, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 4. Bem simples isso aqui, esse processo. Quando o expoente for positivo, ele diz que você coloca o algarismo 1. Tá certo? Coloca o algarismo 1. Olha o expoente vai determinar a quantidade de zeros depois do algarismo 1. Então, se é 0, não tem nenhum. Se é 1, 1 zero. Se é 2, 2 zeros. Se é 5, 5 zeros. Então, coloca o algarismo 1 e o expoente determina a quantidade de zeros. Quando for negativo o expoente, você vai ter um número decimal que a parte inteira dele é 0. Tá certo? Então, o expoente agora vai determinar a quantidade de casas depois da vírgula. 10 a menos 1, uma casa. 10 a menos 2, 2 casas. 10 a menos 4, 4 casas. Só isso. E por último aqui, para a gente entrar nas questões, a notação científica. Notação científica, ele diz que é a representação de um número na forma de uma potência de 10. Como se eu tivesse ali, ó, n vezes 10 elevado a n. Tá certo? Onde esse n aqui, ele tem que variar entre 0 e 10. Ele vai ser maior ou igual a 0 e menor do que 10.
Aí você vai ter o quê? Vamos supor, um elefante pesa 5.000 quilos. Eu quero transformar isso aqui numa potência de 10. Mostrando na forma de notação científica. Você tem que lembrar que todo número inteiro, a vírgula está na última casa. Tá certo? Então você vai fazer um deslocamento de casa. 1, 2, 3. Como esse número tem que ficar entre 0 e 10, eu vou ter 5 vezes 10 a terceira. A mesma coisa vai acontecer com números pequenos. Vamos supor que eu tenha 0,0002. Nesse caso agora eu vou deslocar minha vírgula da esquerda para a direita. A vírgula está aqui, eu vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Como n tem que estar entre 0 e 10, vai ficar 2 vezes 10 a quinta, tá certo? Aqui era inteiro, positivo. Aqui é decimal, negativo. Só isso. A notação científica é só isso. Então vamos lá para as questões da tua folhinha. Tem duas questões aí resolvidas. Nós vamos resolvê-las novamente. A primeira, ele dá a ao quadrado vezes b ao quadrado elevado a menos 1, dividido por a menos 1, dividido por b a menos 1 ao quadrado. Essa é uma das questões que você tem aí resolvida. Tá certo? Então aqui vai ficar, ó, A2 elevado a menos 1 vai ficar a menos 2. B2 elevado a menos 1 vai ficar B a menos 2. Aquela questão de potência. 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1. Dividido por A menos 1. Como B está elevado a menos 1 e A a menos 1, vamos inverter isso aqui. Ó. Vai ficar 1 sobre A dividido por 1 sobre B ao quadrado. Aqui vai ficar 1 sobre A2 vezes 1 sobre B2, tá certo? Ó, que é negativo, é igual ao inverso, dividido por 1 sobre A. O que é que diz a regra da divisão? Você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser B sobre 1 ao